Na história do Mensalão, há um capítulo ainda não escrito. Há um capítulo definitivo a ser escrito. Talvez as primeiras páginas deste capítulo derradeiro estejam sendo escritas pelo delator Marcos Valério, que foi à Procuradoria-Geral da República em setembro e prestou depoimento. A continuidade fica sob a responsabilidade do Ministério Público e, finalmente, do Poder Judiciário, a quem caberá, eventualmente, julgar os envolvidos que não se sentaram no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal neste histórico e memorável e implacável julgamento do Mensalão. O jornal O Estado de São Paulo, em matéria jornalística que surpreendeu a muitos, apresenta algumas revelações do senhor Marcos Valério, novas revelações. Certamente ainda não todas, já que há especulações em torno de documentação que teria sido entregue ao Procurador-Geral da República pelo publicitário Marcos Valério. As informações a que me refiro constam das 13 páginas de depoimento prestado pelo publicitário Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República em 24 de setembro passado. Foram 3 horas e meia de relato. O esquema que drenou milhões de reais dos cofres públicos para bancar a compra de votos, partidos, políticos, foi montado no início da gestão do presidente Lula. Os repasses de Valério para custear as despesas pessoais aconteceram já no começo de 2013, quando ele mal assumira a presidência da República. O operador do Mensalão afirma que as operações para levantar o dinheiro que seria usado para pagar contas pessoais foram acertadas numa sala do 2º andar do Palácio do Planalto. Na reunião estavam Marcos Valério, José Dirceu, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, todos os 3 já devidamente condenados pelo Supremo Tribunal Federal a vários anos de prisão. Na ocasião, foi definido que Valério tomaria empréstimos em bancos e amelharia dinheiro sujo de empresas para custear o Mensalão. A primeira operação seria de 10 milhões, logo somada a outra de 12 milhões. O céu era o limite. Instantes depois da conversa, o grupo foi levado ao gabinete presidencial para narrar ao presidente o que for acertado. Em resposta, Valério ouviu um ok do então presidente. O dinheiro chegaria por meio de contas de uma empresa de segurança de um antigo colaborador do ex-presidente, Sr. Freud Godoy. 2 repasses teriam sido realizados. A CPI dos Correios identificou um deles, feito em 2005, no valor de R$ 98.500. Sobre o outro ainda não há maiores detalhes, mas o dinheiro não era problema para o senhor Godoy. Ele também é um dos chamados aloprados, pegos pela Polícia Federal em 2006, por participação na compra de um falso dossiê contra políticos do PSDB, envolvendo R$ 1.750.000 em espécie. Aliás, a TV brasileira mostrou para todo o país a montanha de cédulas apreendidas numa mala em hotel na capital paulista. Além da participação direta do ex-presidente no esquema, o depoimento do Valério também reforça o total controle que José Dirceu detinha sobre o Mensalão
não deixando sombra de dúvida sobre a condenação dele a 10 anos e 10 meses de prisão, decidida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao longo desta reunião, Dirceu teria afirmado que Delúbio, quando negociava com Valério, falava em seu nome e em nome do presidente. O jornal faz esta citação. Por tudo o que se sabe e pelo muito que ainda não se revelou, Valério é um arquivo vivo na mira do alvo dos mensaleiros. Não é figura de retórica. No depoimento de setembro, o publicitário afirmou ter sido ameaçado de morte pelos partidários dos envolvidos no mensalão. Ele teria ouvido de Paulo Okamoto, pessoa da estrita confiança do ex-presidente e hoje diretor-presidente do Instituto Lula, a seguinte frase: tem gente no PT que acha que a gente devia matar você. Ou você se comporta ou você morre. Na máfia também é assim. Estas frases foram publicadas hoje pelo jornal Estado de São Paulo. Vale lembrar que Okamoto foi alvo de investigação do esquema do mensalão, investigação feita pela CPI dos bingos em 2005. Na época, descobriu-se que ele pagara uma dívida de R$30 mil contraída pelo presidente. Aos parlamentares, o então presidente do SEBRAE não explicou por que quitara aquele compromisso financeiro. Na época, a CPI aprovou a quebra de sigilo de Okamoto, mas liminar concedida pelo ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo, impediu que seus dados bancários, fiscais e telefônicos fossem investigados. O fato volta à cena. Até porque a teia de negócios e crimes vai muito além do mensalão. No depoimento dado em setembro, Valério relatou o envolvimento do então presidente da CUT, hoje prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, na edição de uma medida provisória que fez o lucro do BMG, uma das caixas fortes do mensalão, triplicar. O publicitário contou ainda que o então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, também o procurou para pedir 6 milhões para tentar sossegar um empresário que ameaçava envolver capas pretas do partido na morte de Celso Daniel, prefeito de Santo André, executada em 2002. Ontem, Lula e a presidente Dilma conversaram por 2 horas e 40 minutos num encontro a portas fechadas em Paris, em que a imprensa foi mantida a profilática distância. Supõe-se que tenham falado das falcatruas recentes reveladas pela Polícia Federal através da Operação Porto Seguro, envolvendo a senhora Rosemary Noronha, que aprontou no gabinete da Presidência da República em São Paulo. Mas é possível que tenham tratado também das novas revelações de Marcos Valério. Em função destas revelações do jornal Estado de São Paulo de hoje, estamos protocolando o requerimento junto à Comissão de Justiça do Senado para que o senhor Marcos Valério compareça a esta casa para prestar os devidos esclarecimentos. Em parceria com o senador José Agripino, líder e presidente do DEM, estamos protocolando esse requerimento no dia de hoje. De outro lado, o PSDB, o DEM e o PPS protocolam amanhã nova representação na Procuradoria-Geral da República para que essas novas denúncias sejam devidamente investigadas pelo Ministério Público. Estou também, adicionalmente, solicitando ao Procurador-Geral da República cópia da íntegra do depoimento prestado por Marcos Valério no mês de setembro, tendo em vista que o julgamento do mensalão já foi encerrado e o depoimento não constitui peça do inquérito. Estamos, no dia de hoje, requerendo do Procurador-Geral da República a cópia da íntegra deste depoimento, até porque
há informações de que nem todos os fatos foram revelados à imprensa. Estou concluindo, presidente, obrigado. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que é o país, é a sociedade, é o Brasil que exige a apuração desses fatos. Não há como ignorar fatos contundentes colocados à apreciação da opinião pública brasileira pela imprensa do país. Não há como adotar postura de passividade diante deles. E é evidente que a sociedade espera respostas para todas as dúvidas e todas as questões que estão sendo suscitadas. Cabe, sim, ao Ministério Público da União instaurar os procedimentos para a investigação judiciária, a fim de que, se delitos foram praticados, a responsabilização civil e criminal alcance também aqueles que se ausentaram, neste primeiro momento, do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Este é o capítulo a ser escrito, este é o capítulo definitivo do mensalão a ser escrito agora pelo Ministério Público e Poder Judiciário.